Bom dia, queridos amigos, queridos irmãos da nossa página, Cantinho de Oração. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o perseverante esforço no estudo da Bíblia. Essa mensagem ela está no livro Mensagem aos Jovens, da nossa escritora Ellen G. White, uma escritora sábia, que tem muitos conselhos, tem sempre uma palavra que nos fortalece e nos ajuda a entender melhor a palavra do Senhor. Examinai as Escrituras, pois julgais ter nela a vida eterna. Em lugar da palavra examinai. Acha-se na versão inglesa searches, isto é, esquadrinhai, daí busca. Sobre esta base prossegue a autora suas considerações. Dar busca significa procurar diligentemente alguma coisa que se perdeu. Buscai os tesouros ocultos na palavra de Deus. Não o podeis dispensar. Estudai as passagens difíceis, comparando versículo com versículo, e verificareis ser uma passagem a chave que descerra a outra passagem. Ou seja, é importante ler o texto e o contexto. Muitas vezes a gente lê um único versículo. Lógico, existem versículos que nos fortalecem e nos ajudam em determinados momentos. Então, quando a pessoa precisa de um fortalecimento, ela vai lá em Salmos, lê aquele versículo específico, ou mesmo algum versículo na Bíblia que nos faz bem, que a gente se reconhece com ele, né? Mas, quando se examina as Escrituras para conhecimento da verdade, para conhecimento do plano da salvação, é importante que a gente leia o texto e o contexto, né? Todo o texto. Não adianta nós lermos apenas uma palavrinha ali e falar, nossa, mas Deus é assim? Muitas vezes, nas ações do passado, havia-se a necessidade de Deus ser firme com determinado povo, né, desobediente. E muitas vezes a gente lendo essas passagens começa a enxergar um Deus tirano, um Deus possessivo, ciumento, e quando na verdade ali você não conseguiu ler o contexto ou não leu e não entendeu exatamente o que aquela parte da Bíblia estaria explicando. Mas quando nós lemos na forma de estudar, de esquadrinhar, de buscar com o objetivo de aprender, e principalmente quando oramos antes de ler a Bíblia, pedindo sabedoria do Espírito Santo de Deus, ele dá essa sabedoria. E a gente consegue ler e entender o que está sendo dito, né? E isso faz diferença na nossa vida, porque a palavra de Deus ela é viva, como fala o versículo, ela é eficaz, ela transforma. Então, os que estudam a Bíblia com oração saem de cada busca mais sábios do que eram antes. Algumas de suas dificuldades foram solvidas, pois o Espírito Santo efetuou a obra mencionada no capítulo 14 de São João. Aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, o próprio Jesus, ele disse em São João que ele deixaria esse Espírito Santo e ele nos ajudaria a compreender, a aprender e nos faria lembrar. Então, muitas vezes você fala, eu leio a Bíblia, mas daqui a pouco eu nem lembro o que eu li. No momento que você precisar dessas passagens, creia, o Espírito Santo vai te ajudar a lembrar. Ele vai te ajudar a lembrar e essas palavras serão fortaleza para você no momento difícil. Coisa alguma que vale a pena possuir-se é obtida sem diligência e perseverante esforço. Nos negócios, unicamente os que têm a vontade de realizar veem felizes resultados. Sem diligente labuta, não podemos esperar obter conhecimento de coisas espirituais. É a mesma coisa, né? Se você não estuda, se você não se prepara para o mercado de trabalho e para buscar aquilo que você acredita, aquilo que você quer conquistar, sem perseverante esforço, você não vai alcançar. Sem acordar cedo, se esforçar, trabalhar corretamente, ser honesto no teu trabalho, você não vai conseguir prosperar.
a mesma coisa na palavra de Deus. Se nós não nos esforçarmos em tomar tempo para ler, para aprender, no momento que precisarmos, nós não teremos desse azeite, desse bálsamo, né? Para passar os momentos difíceis. Então, irmãos, eu gostaria de dizer nessa parte que, às vezes, tem pessoas que têm dificuldade para acordar cedinho, né? Para ler a Bíblia. Tome tempo no seu horário de almoço. Se você não gosta de ler, procure a Bíblia em áudio. Ela tem em vídeo no YouTube e ouça. Eu tenho um costume que eu gosto muito, assim, eu trabalho longe de São Paulo, então muitas vezes dirigindo eu vou ouvindo a palavra de Deus, eu ouço a lição da escola sabatina, gosto muito do pastor Samuel Ramos, ele faz uma abordagem muito clara, muito objetiva, né, da palavra de Deus, daquele tema de estudo. E muitas vezes eu também procuro os livros da Ellen White, né? Existem os livros, os audiolivros, tanto no YouTube quanto em áudio mesmo, e que ali você aprende muita coisa, ouve muita coisa boa que vai te fortalecer. Os que conseguem obter conhecimento de coisas espirituais, os que conseguem as joias da verdade, têm de cavar em busca das mesmas como o minério acata do precioso ouro na terra oculto. Então aqui ela faz um paralelo, né? O que é o ouro oculto? Né? Os garimpeiros, eles têm um esforço enorme para encontrar uma pedra preciosa, para encontrar o ouro. E a mesma coisa, a gente também, para alcançar os nossos objetivos, nossos sonhos, nossas realizações temporais, terrestres, nós nos esforçamos de forma descomunal muitas vezes, mas esquecemos de nos esforçar, de conhecer os tesouros celestiais, a palavra de Deus, né? Aquilo que dá propósito para o nosso viver aqui. Porque a partir do momento que você morre, tudo que é dessa terra fica por aqui, se acaba, né? E a gente só vai voltar à vida quando o Senhor da vida, que é Jesus, nos devolver o fôlego de vida, que vai ocorrer por ocasião da volta de Jesus, que está lá em Tessalonicenses, e também Apocalipse 21 e 22, se você tiver a oportunidade de ler e aprender, você vai ver que existe um plano de salvação, e quando se morre, dorme, mas não é dorme eternamente. A gente dorme por um período de tempo, até que se cumpra a palavra de Deus, os planos dele nessa terra, para que a gente seja ressuscitado, né, para a vida eterna, para uma vida santa, justa, boa, onde não haverá dificuldade, e todos nós trabalharemos, mas não será da forma como é nessa terra, com árduo esforço, com dificuldades, muitas vezes injustiçados, né, porque tem muita gente que se esforça, trabalha, e muitas vezes não consegue nada, porque o mundo é um mundo injusto, né? É cheio de dificuldades, cheio de trevas, né? Porque o pecado permanece nessa terra. Embora Jesus tenha vindo, morrido por todos nós, ele venceu o pecado. Mas o pecado só vai ser destruído, e a morte por volta da sua segunda vinda nessa terra, né? Onde ele destruirá para sempre um dos maiores pecados, que é a morte, que nos afasta do nosso Deus. Então, os que trabalham indiferentemente ou com a metade do coração nunca hão de ser bem-sucedidos. Todos nós, jovens e velhos, devem ler a palavra de Deus. E não somente devem ele ler, mas estudá-la com diligente zelo e orando, crendo e investigando. Assim encontrarão o tesouro escondido, pois o Senhor lhe avivará o entendimento no momento necessário, no momento oportuno. Espírito despreconcebido. Ao estudante, a palavra: deixai à porta de vossas investigações as opiniões preconcebidas, bem como as ideias hereditárias e cultivadas. Jamais conseguireis a verdade, caso estudei as Escrituras a fim de vindicar as próprias ideias. Deixai estas à porta, e o coração contrito entrai para escutar o que o Senhor tem a vos dizer. Ao sentar-vos aos pés de Cristo, o humilde indagador da verdade que somos nós, a dele aprender
a palavra lhe dá entendimento. Aos que são demasiado sábios aos próprios olhos para estudar a Bíblia, diz Cristo, deveis tornar-vos mansos e humildes de coração, se desejais vir a ser sábios para a salvação. Então, o que ela quis dizer aqui? Muitas vezes a gente tem nossas ideias pré-concebidas, nosso entendimento de acordo com aquilo que nós aprendemos, de acordo com as nossas tradições, de acordo com o que nós escutamos, de acordo com aquilo que nós, de forma orgulhosa, achamos que somos sábios, entendidos. E muitas vezes nós vamos à palavra de Deus, mas vamos com o intuito não de buscar sabedoria de Deus, não com o coração aberto. A gente vai ali já com esses preconceitos, né? E aí fica muito difícil o Espírito Santo trabalhar no nosso coração, porque nós mesmos bloqueamos essa atuação poderosa do Espírito Santo, sobrenatural, que vai nos ajudar a compreender aos pés de Jesus tudo aquilo que ele tem para nos dizer, né? Ele morreu por nós, então ele quer nos salvar. Então não leiais à luz das antigas opiniões, mas com a mente liberta de preconceitos. Esquadrinhai cuidadosamente e com oração. Se ao lerdes vos sobrevém convicção e vedes que vossas acariciadas opiniões não se encontram em harmonia com a palavra de Deus, não tenteis fazer com que ela te conforte com as mesmas opiniões. Ajustem essas suas opiniões à palavra de Deus. Não permitais que o tendes crido ou praticado anteriormente vos domine o entendimento. Abri os olhos do Espírito para que as verdades maravilhosas da lei. Descobri o que está escrito e depois firmai os pés sobre a rocha eterna que é Jesus. Então, assim, deixar os preconceitos, deixar as ideias, não querer que a palavra de Deus se molde ao nosso modo de viver. Então, você não está buscando conhecer a palavra, você está querendo que a palavra se molde ao seu modo de vida, né? Porque é conveniente. Então, tudo aquilo que nos convém, nem tudo que nos convém, é bom para nós. Então, muitas vezes, nós precisamos deixar todo o nosso eu de fora e ler a palavra de Deus, permitindo que ela nos transforme. E uma vez entendido, por mais que a gente tenha dificuldade, né, de seguir essa palavra, de compreender, de atender, muitas vezes de imediato a gente não consegue fazer tudo. Mas, se você ora, pede o poder do Espírito de Deus, pede a Jesus que Ele te ajude, te transforme. A sua vida, quando você menos esperar, você vai olhar para trás e vai perceber que Deus fez maravilhas na sua vida. E tudo mudou para melhor. E você passou a ser uma pessoa com esperança, a ter esperança, a ter uma visão do futuro muito além daquilo que nós vivemos aqui, uma visão além da morte, e isso faz toda a diferença para a nossa vida e para a vida eterna. O conhecimento da vontade de Deus. Nossa salvação depende do conhecimento da vontade de Deus, segundo se encontra em sua palavra. Nunca cesseis de pedir e buscar a verdade. Precisais conhecer vosso dever. Necessitais saber aquilo que vos cumpre fazer para ser salvos. Jesus fez a parte dele. Ele veio, se entregou por nós, morreu pelos nossos pecados, mas ele não tem como te obrigar a aceitar, né, este plano da salvação. Então, cabe a nós, como pessoas, buscar essa verdade e pedir de Deus sabedoria para conhecer, entender e buscar essa verdade, né? Porque é desse conhecimento que vai nos ajudar a aceitar o nosso Salvador Jesus, porque sem Jesus nós jamais veremos a alva. E a vontade de Deus que saibais o que tem dito para vós. Deveis, porém, exercer fé. Ao examinar essas escrituras, deveis crer que Deus existe e que é galardoador dos que o buscam diligentemente. Esquadrinhai a Bíblia com o coração faminto de alimento espiritual. Cavai na palavra da mesma maneira, porque o faz o mineiro na terra para encontrar os veios de ouro. Eu diria diferente, porque não que ela esteja errada, né? Eu estou fazendo um paralelo com a atualidade. A gente não mede esforços
para conseguir dinheiro para o nosso fim do mês, para pagar as nossas dívidas, para pagar um aluguel, para comprar nossos medicamentos, para comprar aquilo que gostamos, seja as vestes, seja calçado, seja o alimento, seja uma viagem, né, planejada, almejada. Então, aqui ela está querendo dizer assim, busque a palavra de Deus, cavai a verdade, né, da mesma forma que você cava para conseguir aquilo que você tanto almeja, né? Porque, na verdade, tudo isso que nós almejamos é saudável e lícito. Só que isso, quando nós morremos, fica tudo aqui. A palavra de Deus, ela nos ensina sobre o amor eterno de Deus e sobre o plano da salvação, que vai muito além da morte, muito além daquilo que construímos aqui. É um lugar maravilhoso, está descrito lá em Apocalipse 21 e 22, basta ler e vocês vão ver. É um lugar lindo. E na questão não é só do lugar, gente, nós estaremos junto com o nosso amado Jesus. Não vai ter mais pecado, nem dor, nem morte, nem pessoas roubando as outras pessoas, matando, assassinando e tantas outras coisas, porque todo o mal será destruído para sempre. Então, embora as pessoas acham isso folclórico, né? Não é folclórico, é o plano da salvação de Deus. É a palavra viva, a palavra verdadeira. Basta você estudar a Escritura e pedir que Deus te dê esta sabedoria, o entendimento daquilo que você está lendo, na forma da verdade, da mais pura verdade. É só você dizer para Ele, eu quero essa salvação, eu quero esse lugar. E Ele vai abrir as portas do teu coração, do teu entendimento, para você compreender o que a palavra de Deus diz, que é a Bíblia Sagrada. Não abandoneis a busca enquanto não houverdes aprendido as vossas relações para com Deus, a sua vontade para convosco. Isso daí está num escrito dela, que é Day Oates Strutter, de 24 de julho de 1902, tá? A reverência no estudo da Bíblia. Devemos estudar a Bíblia com reverência, sentindo que estamos na presença de Deus. Toda leviandade e frivolidade devem ser postas de lado. Embora algumas porções da palavra sejam facilmente compreendidas, a verdadeira significação de outras partes não é discernida com tanta prontidão. Deve haver estudo e meditação, pacientes e oração fervorosa. Ao abrir as Escrituras, deve cada estudante pedir a iluminação do Espírito Santo, e certa é a promessa de que esta será dada. O espírito com que vindes à investigação das Escrituras determinará o caráter do assistente ao vosso lado. Anjos do mundo da luz estarão com aqueles que com humildade de coração buscam a direção divina. Mas se a Bíblia for aberta com irreverência, com sentimento de presunção, né, achando que se sabe tudo, se o coração está cheio de preconceitos, Satanás se acha ao vosso lado e apresentará as declarações simples da palavra de Deus numa luz pervertida. Isso é muito grave, porque quando nós não temos respeito pela palavra de Deus, quando não buscamos com sabedoria, quando não buscamos com reverência, ao invés de termos o Espírito Santo nos ajudando e um anjo de luz vindo do Senhor Jesus nos dar esse apoio, nós abrimos a concorrência para que demônios possam estar do nosso lado, ajudando ainda mais a não ter entendimento da palavra de Deus, porque não é propósito dele que nós nos salvamos, mas é todo propósito no céu e na terra, em Cristo Jesus, que sejamos salvos, que compreendamos de verdade essa palavra maravilhosa que é a Bíblia. A recompensa do diligente estudo da Bíblia. A pesquisa da verdade recompensará o indagador todas as vezes. A cada descoberta abrirá mais opulentos campos à sua investigação. Os homens são transformados em harmonia com aquilo que contemplam. Se pensamentos e ocupações comuns lhe prendem a atenção, o homem será comum. Se for demasiado negligente para conseguir qualquer coisa que não seja uma superficial compreensão da verdade de Deus, não receberá as ricas bênçãos que ele se comprazeraria em outorgar-lhe, em dar-lhe. É uma lei do Espírito
que ele se estreite ou dilate segundo as dimensões dos objetivos com que se torna familiar. As faculdades mentais se contrairão por certo, perdendo a capacidade de aprender o profundo sentido da palavra de Deus. A menos que sejam vigorosas e persistentes, empenhadas na tarefa de esquadrinhar a verdade, a mente se dilatará caso se empregue em descobrir a relação dos temas bíblicos, comparando texto com texto e coisas espirituais com outras coisas espirituais. Penetrai além da superfície da Bíblia, né? Os mais preciosos tesouros dos pensamentos aguardam o hábil e diligente estudo da palavra. A Bíblia é um guia. O estudante faça da Bíblia seu guia e fique firme ao lado dos princípios e lhe é dado aspirar a qualquer altura. Está no livro A Ciência do Bom Viver, da mesma autora, página 465. Então, quando estudamos a Bíblia com sabedoria, com discernimento, com respeito, Deus nos dá a capacidade de compreender. E todos os outros tesouros da terra, eles nos são proporcionados, né? A gente consegue buscar com sabedoria aquilo que precisamos. E Deus, ele vai nos conceder as bênçãos que realmente necessitamos. Isso quer dizer que é uma barganha? Eu estudo a Bíblia, compreendo e Deus me dá riquezas? Não, gente, por favor. Não é uma barganha. E nem Deus nos dá aquilo que vai nos levar à perdição. Ele vai dar aquilo que você precisa. E você se sentirá satisfeito com aquilo que Deus proporcionará a você. Mediante a sua bondade, mediante o seu cuidado, mediante a tua proteção. Isso quer dizer que nós não passaremos por provações? De forma alguma. De forma alguma. As provações, elas acontecem. Elas são consequências do mal existente na Terra. Infelizmente. Muitas pessoas boas passam por coisas ruins, né? E é a consequência do mal nessa terra. Hoje, por exemplo, nós estamos indo ao velório de uma menina de 15 anos, filha do nosso pastor, a amada Sossô. É muito triste, para nós foi um impacto muito grande, né? A perda da Sossô. Ela morreu num acidente trágico. Deus com certeza se compadeceu de toda essa situação e se compadece. Se ele não interviu de alguma forma, só um dia ele poderá nos explicar. Mas ele com certeza dará o conforto, a paz e aquilo que a família precisa para superar toda essa situação. Mas com certeza a Sossô, ela morreu em Cristo Jesus. Todas as coisas aqui conquistadas ficou no coração das pessoas que a amavam. Mas com certeza ela dorme. E em breve nosso amado Jesus, ele virá para a segunda vinda, para a ressurreição dos salvos. E ele com certeza estenderá a mão para que a Sossô se levante daquele túmulo em seu pleno vigor, para viver uma vida eterna. Essa nunca mais será roubada. Graças a Deus por isso. Então que a gente busque a palavra de Deus, que a gente busque conhecer, que a gente saiba o quão maravilhoso é a presença de Cristo na nossa vida, do Espírito Santo, e o quão bom é termos essa esperança, a preciosa esperança da volta de Jesus, de um novo céu, de uma nova terra, e da eliminação, né, do mal de toda a terra, de todo o universo, porque ele será definitivamente aniquilado. Graças a Jesus por isso. Que Deus te abençoe, que te dê uma semana maravilhosa na presença do nosso Criador e que você tome tempo para ler a palavra de Deus, para conhecer, busque sabedoria do Espírito Santo, confie em Deus, confie no bem, creia no bem, né? Muitas vezes a gente perde tempo com tantas coisas banais. Tome tempo para Deus, permita que Ele viva na sua vida, que Ele faça parte, né? E com certeza você será muito feliz. Uma excelente semana na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.